você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre estratégias de growth. Olha só, nesse mercado de investimentos e startups, a gente fala que o dinheiro é sempre abundante? Não. Que o dinheiro nunca tem fim? Também não. Hoje, ainda mais, a gente precisa ter controle sobre os investimentos, identificar exatamente aonde investir e como investir. Para a gente entender justamente toda essa dinâmica dos investimentos, de técnicas de crescimento das startups, a gente vai falar com o João Gonçalves, fundador e CEO da empresa Jogo. Então, João, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos aí. E obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer falar de growth e estratégias aí para startups e scale-ups no Brasil. Não, beleza. Eu sou português, né? Eu acho que todos iriam entender rapidinho isso. Eu estou há 15 anos no Brasil, sempre lidando com empresas digitais, assim. Então, eu trouxe uma agência digital de Portugal para o Brasil. Depois, eu tive uma minha própria agência no Rio de Janeiro também. E depois, em 2011, eu participei do time que fundou o BomNegócio.com. O Legal. BomNegócio.com ficou um site classificado grande. Não sei quem vai lembrar, quem não vai lembrar. Nós tivemos campanhas muito conhecidas, com Narcisa, Sim? Sérgio Malandro, fizemos um montão de coisas com o Padre Washington, sabes de nada, inocentes, tudo isso. E depois fundimos e ficámos ao OLX. Eu atuei um tempo mais como diretor de marketing do OLX e depois eu fui para a Cato. A Cato, um player de emprego muito grande. Então eu tive 2 anos na Cato, cuidando do P&L da Cato, Sim. de toda a unidade de negócios B2C da Cato. E depois da Cato, eu fui para o Quinto Andar, que na altura era uma startup pequena e menos interessante, entre aspas. Não estava tanto acima do radar. O Quinto Andar estava em Campinas, tinha entrado em São Paulo, estava montando toda a sua estrutura de growth. Não existia praticamente equipe de marketing growth e foi isso que fizemos também com muito sucesso. Eu fiquei 2 anos no Quinto Andar, saí quando o Quinto Andar virou um unicórnio com a entrada do SoftBank e depois do Quinto Andar eu entendi essa necessidade enorme no mercado, que é, depois de seed round ou depois de A round, as startups normalmente dedicam entre 30% a 60% de todos os recursos captados para growth. Só que fazem isso de uma forma ad hoc, desorganizada, lenta, e isso é muito risco para o founder, muito risco para o investidor e muito risco para toda a equipe da startup que acaba não crescendo. Aí a Jogo entra para isso, para ajudar empreendedores a estruturarem toda a área de growth deles, a enfrentarem esses desafios de growth, que vai da minha startup muito pequena em nicho para uma startup que vai virar o caminho e vai enfrentar os principais segmentos do mercado, não é? Que vai crossing the chasm, Exato. como o pessoal fala, assim. Quando a startup começa, ninguém tem dúvida que o founder é a pessoa certa para tocar tudo, até growth. Mas quando a startup está tipo um D-round, ninguém tem dúvida que ele não é a pessoa certa para tocar growth. Legal. Então, o que acontece, né? O fundador da startup, ele é um cara que ao longo do tempo a startup vai crescendo e ele vai largando pedacinhos deles. Vai uma mão sai mais um dedo aqui, sai um braço, uma perna. Chega lá no final, o que é que ele tem que ter? Eu acho que ele tem que ter a cabeça. Tá? Então, quando você vê, e eu acho que o mercado aprendeu muito bem isso empiricamente, você tem que os fundadores, eles têm uma visão clara e eles são muito importantes de manter nas empresas. Então, um pouco, startups decapitadas não têm um track record muito bom. Não têm tantas histórias boas de startups que perderam o fundador e tudo. Mas o que é que acontece? Como o financiamento das startups ele é fase por fase e cada fase tende a ter um ou dois objetivos bem definidos, o founder, você tem um desvio assim na amostra para founders que têm as características dos primeiros desafios muito bem definidas. Então você tem muitos founders técnicos de tecnologia, CTO, você Sim. tem muitos founders que vão colocar a mão na massa, que tiram as coisas do papel. Maravilha. Porque esse é o desafio da startup. Angel round, pre-seed. E isso é uma questão até matemática. Não é? Os founders que chegam ao seed ou ao A round
foram os caras que tiveram essas características, os outros morreram. Quem não Sim. tinha essas características técnicas ou de tirar as coisas do papel morreu. Mas muitas vezes esse cara chega aqui e não quer dizer que ele tenha as características que vão ser importantes lá na frente para ele. É como se tivesse uma seleção natural. Chega ao A-Round do founder que tem as características dos rounds anteriores, porque os outros morreram. E essas características não passam por growth e não passam por gestão de pessoas. Então tem várias coisas em que depois, e essa é uma preocupação real dos investidores e dos fundos de investimento, como eu preparo o founder e a equipe de liderança da startup para todas as necessidades de desenvolvimento individual deles. Mas uma delas é growth. Não existem growth co-founders. Pega 50 startups. Assim, vai lá no RH, bota a rede e pega 50. Vê quantas delas têm um co-founder de growth. São raríssimas. E o que é que acontece? Growth é o nome do jogo. Então, quando chega ali a seed round e A round, esse é o nome do jogo. O que você tem que fazer é crescer. Então, você teve um produto tecnicamente muito grande e uma velocidade no deploy do produto enorme. E o que você vai fazer dali para a frente é crescer. A tua galera tecnologia e produto vai ser, assim, levada ao máximo, porque o crescimento vai obrigar a atingir usuários que têm expectativas muito diferentes. O produto vai se tornar complexo, já não é um serviço ou um produto só, viram muito mais complexo. E esse é o desafio do CTO. Mas e as outras áreas da empresa? Então, growth tende a ser a locomotiva. Ele tende a puxar todo mundo para a frente. E os founders não têm essa preparação. Então, quando você não é preparado para um desafio, o que você faz? Não é? Você pode estudar, você pode ser menos humilde, tentar por você e vamos ver no que dá. E muitos É uma seguem essa estratégia estratégia, que é complexa. pior, né? Que é pior, né? Porque, Exato. assim, é muito fácil você bater com a cabeça em 30 paredes diferentes e você aprende se machucando. Mas o que é esse se machucando? Você vai ser diluído, você vai destruir dinheiro dos investidores, você vai perder pessoas e talento, porque ninguém gosta de falhar É. e a startup vai começar a enfrentar outro tipo de problema. Ou você pode pegar uma ajuda especializada. Então é aí que nós tentamos ajudar. Nós preparamos o founder, nós preparamos a equipe, nós ajudamos ele a recrutar. Vou-te dar um exemplo. Eu trabalhei, talvez com 40 pessoas diferentes de branding. E aí eu tenho, assim, uma mão cheia de histórias dessas, assim, de founders que viram para mim e dizem assim: João, cara, semana passada eu entrevistei 5 pessoas de branding para a minha startup. Eu nunca tinha falado com ninguém de branding, eu entrevistei 5 pessoas, eu não faço ideia de quem é bom, de quem é médio, de quem é ruim. Eu só estou mais confuso. Eu não sei nem recrutar uma pessoa de branding. O que é que eu faço? Aí nós entramos e ajudamos. Ajudamos com a entrevista técnica, entrevistamos as pessoas, te ajudamos a escolher uma pessoa que tem essas características e operamos com ela. Então, acho que é muito essa combinação que a jogo faz. Agora, se nós enfrentamos, às vezes, um pouco de teimosia de alguns founders, com certeza. Eu nunca vi um founder não ser teimoso também de Faz alguma parte da forma. essência, né? E faz parte daquilo que eu falei, não é uma seleção natural. O founder que não tem um grau de teimosia, Sim. ele dificilmente sobreviveu aos primeiros 3 anos da startup para poder levantar um seed. Porque você tem que ser teimoso, você tem que insistir um pouco. Tem um equilíbrio entre teimosia e persistência. É fácil confundir os dois? É super fácil, assim. É muito... E é super fácil mesmo, até para o founder. Às vezes você vê assim, poxa, acho que aqui isso não faz sentido. Aí você convida, poxa, vamos fazer um teste. Vamos escolher dessas 5 teimosias, vamos escolher uma e vamos testar ela, vamos ver se funciona. Poxa, porque há 2 anos você testou isso e não deu certo, não quer dizer que hoje não dê certo, assim. Eu já encontrei uma startup que a certa altura ela só anunciava para mulheres. E eu sempre: "Gente, porquê?" Assim: não, porque lá no início nós entendemos que com as mulheres o nosso produto, o serviço funciona melhor." Eu disse: "Poxa, mas vocês vão largar metade da população brasileira? Será que esse teste foi bem feito quando, assim, estava tudo colado em fita crepe, assim?" Aí nós repetimos o teste e funciona igual. Então, olha lá, duplicou.
o potencial de crescimento ali na hora. Não, vamos trabalhar com mulheres e com homens, vamos explicar, talvez a nossa comunicação de serviço tenha que ser diferente. Então, é muito comum nós encontrarmos, eu não chamo de teimosias, mas de algumas crenças anteriores, das primeiras fases da startup, que foram importantes lá atrás, mas que indo para um mercado mais amplo, que é isso que as startups fazem quando depois de seed e depois de A-round, não é? Começam a atacar um mercado muito mais amplo, já não são mais verdades. Vinícius, se tem uma coisa. Você pensa assim, o canal que eu uso para o B2B, ele é igual ao canal que eu uso para o B2C? Não. Então, assim, e até o B2B Enterprise são canais diferentes do B2B, Small and Medium Business e B2C e tudo mais. Aí você diz assim, poxa, a forma de eu colocar, não é? A forma de eu construir o funil comercial, todo ele é igual? Não. Assim, às vezes você tem um funil no touch, ou uma jornada self-service, do outro lado você vai ter um funil que demora 9 meses numa venda B2B, Enterprise. Aí o que é igual? Tem uma coisa, tá? E tem uma coisa que nós falamos muito que ela vale para B2B, para B2C, vale para tudo, que é uma narrativa simples. Então, se tem uma coisa que eu acho que todas as startups conseguem construir, é uma narrativa simples. Eu vou-te compartilhar, assim, duas histórias, assim. Uma delas é do quinto andar, assim. Quando eu cheguei ao quinto andar, em 2017, era proibido usar a palavra imobiliária. Assim, como assim é proibido usar a palavra imobiliária, né? Que curioso. E é pior, assim, na homepage do quinto andar dizia: "Não somos uma imobiliária". Hã? Estava lá escrito lá na homepage do quinto andar. Então, as pessoas chegavam e voltavam para trás. Eu não estou no lugar certo. E aí o que você quer dizer é assim: "Não, nós não somos uma imobiliária, porque o que nós fazemos é muito mais do que o que faz uma imobiliária", não é? Nós oferecemos um serviço muito mais complexo e somos muito mais preocupados com a qualidade de atendimento do que uma imobiliária. Então, se as pessoas acharem que o quinto andar é uma imobiliária, elas vão ver uma coisa muito menor. Menos. Não tenho tanta certeza. Porquê? Porque sempre tem a chance, ao trazer as pessoas, de se mostrar o que se faz e de se totalmente criar uma expectativa acima do que elas estavam pensando. Ótimo. Mas existe uma palavra no dicionário que entrega o que você faz. E isso é uma imobiliária. E nós mudamos isso. Então o quinto andar passou a falar: olha, nós somos como uma imobiliária. E já fez uma diferença enorme. Porque as pessoas passaram a entender. E no call center e nas conversas, aí as pessoas ganhavam confiança. Poxa, eu estou no lugar certo. Ótimo, é isso mesmo, você está no lugar certo. E então, eu até vou-te compartilhar outra história, assim, só não posso falar a empresa, mas era de um Ok. empreendedor, assim, e depois acho que até que a startup não seguiu tanto, assim, mas eu estava perguntando para ele assim, poxa, mas o que é que você faz, né? E ele explicou-me, assim, eu acho que ele durou assim uns 30 segundos para me explicar o que fazia. Usou umas 15 palavras em inglês, complicado, assim, demais. E aí no final do dia eu disse assim: "Olha lá, espera aí, o que você vende são catracas?" E ele disse: "É, catraca." E eu assim: "Tem uma palavra no dicionário que fala o que é que você faz, então não fica usando outras coisas, fala que você vende catracas." E isso mostra todo esse poder de uma narrativa muito simples, assim. Então, se você não comunicar o que você faz de uma forma simples, vai ser muito difícil você estruturar o teu crescimento depois de seed e A-round. No início não, tá? No início você vai lá nos inovadores e nos early adopters, tudo isso. É legal, essa galera entende, vai querer pesquisar e tudo, mas depois você tem que saber comunicar com as massas. Então nós dizemos assim, você pode falar um homem das cavernas entenderia o que é que você faz. Se ele entrar no teu ele Boa, entende. gostei dessa ideia. Se entende, cara, está ótimo. Se não entendes, nós temos que trabalhar essa narrativa. Então, o que você me perguntou, Vinícius, assim, João, tem alguma estratégia que seja válida para B2C, B2B, para
Startups, até em todas as fases, cara, tem. Tenha uma narrativa simples, homem das cavernas friendly, assim. Faz esse teste, assim, se uma criança de 10 anos entende, ou um homem das cavernas, isso vai ser muito bom para a tua startup. Eu acho que tem um ponto, Vinícius, assim, o que nós, por onde nós começamos, não é, para resolver isso? Cara, foca no teu usuário, assim, sabia? Então, lá no iniciozinho, você está gerando uma ideia de negócio, né? Você está numa fase de ideação. Aí é muito normal você focar em você, assim. E eu acho que as startups carregam essas narrativas muito complexas até tarde demais, assim. Então lá no seed round, cara, com certeza você tem que deixar a tua narrativa muito simples. E em vez de você focar no que você faz, é muito melhor você focar no que você resolve na vida do teu usuário. Então essa transparência ela ela vira até um norte para a startup, assim, sabia? Porque na hora de você desenvolver um produto ou não, o que eu faço é alguma coisa de gateway de pagamento. Aí, então se tem pagamento, vou fazer uma coisa disso, e vou fazer uma coisa disso. Você vai fazendo puxadinho e puxadinho no produto e no serviço e tenta lançar 30 serviços diferentes, todos dão errado. Por quê? Provavelmente você está resolvendo dores de usuários diferentes. Sim, Provavelmente você está endereçando dores que não existem, sabe? Aquela que é um problema em muitas startups, não é uma solução sem problema. Uma solução ótima, mas um problema não existe, assim, né? Então, também. é tipo assim: vou inventar aqui um negócio para segurar o copo de água, para não esfriar a minha mão ao segurar o copo de água. Pois, maravilha, mas eu não acho que as pessoas têm esse problema. Ninguém se incomoda de segurar um copo de água, assim. Então, eh esse essa paixão pelo problema do usuário é o início da narrativa simples. E ele é, assim, um sistema imunológico para a tua startup enorme, tá? Porque porquê que elas morrem? Assim, você carrega um montão de coisas que depois lá tem um LTV/CAC péssimo Sim. e que você vai ficar assim, sabe, aquela criança enfiando um retângulo num triângulo ou aquela Nossa. estrelinha no quadrado, assim, de brincar daquela coisinha, e não dá. E então, isso acontece normalmente porque você não conhece tão bem o teu usuário quanto você acha que conhece. Você deixa de estar apaixonado pelo problema para você estar apaixonado pela solução. E isso é um risco para qualquer startup, é um risco comum. E não é só de founders, assim, até pelo contrário. Aí, a minha, a minha experiência individual me diz que os founders até tendem a ser aquelas pessoas dentro da startup que são muito apaixonadas pelo problema do cliente. E a paixão pela solução vai vindo cascateando a startup, porque aí eu entro e eu desenvolvo aquela parte do produto e eu sou apaixonado por aquilo. Espera, vê qual o problema que isso resolve primeiro. Porque na hora que você for apaixonado pela tua solução e não for apaixonado pelo problema, assim, cara, te garanto, assim, você está numa rota ruim, assim, sabia? Tipo, não vai ser bom para a tua startup isso. Cara, para mim é uma colaboração mais ágil. Eu vou-te explicar o porquê. Porque nas áreas de marketing growth, esse foi o principal impacto. Teve um montão de outros impactos, tá? De segurança da informação, de redução de custo, de tudo isso. Mas o que é que impactou de fato as equipes de marketing growth? Uma colaboração muito mais ampla e muito mais ágil. Então eu comecei a ter arquivos compartilhados, 3, 4 pessoas a mexer no mesmo arquivo ao mesmo tempo, tudo isso funcionando muito bem. O que é que acontece? A natureza do trabalho de marketing growth, e aqui indo até mais para o trabalho de marketing mesmo, ela é criativa e colaborativa. Então você precisa de divergir ideias, depois você conversa, depois você traz insight de negócio, tem um montão de passos desses processos criativos. Cloud computing revolucionou isso. O que é que mudou? Assim, o que é que tem um antes e depois? A colaboração. Então você permitiu ter acesso a mais criatividade, mais input, mais insight, mais feedback, mais teste rápido, mais validei com 30 pessoas a ideia, com muito mais agilidade. E isso mudou a qualidade do trabalho criativo, sim, nas equipes de marketing growth. Isso permitiu
Pensa uma startup há 15 anos que tinha uma equipe de 20 pessoas, 2 pessoas ali em marketing growth. A capacidade deles buscarem insight, inspiração e buscarem feedback de 30 pessoas diferentes era zero. Então o cara fazia com o que ele tinha ali. E cloud computing revolucionou isso. Ele passou a ter acesso a muito mais pessoas e passou a ter acesso a muito mais feedback com essa agilidade. Então isso foi assim uma revolução, sabe? Cara, que legal, adorei a tua analogia, sempre dando muita aplicação ao contexto e fazendo jus, né, à tua experiência, João. Simplificar. Eu adorei a tua analogia, a tua resposta do coração, veio realmente do coração, eu gostei demais. Meu amigo, episódio aqui chegando no fim, mas agradecer a sua participação, adorei todos os insights aqui, já deixo portas abertas para a gente trouxer mais experiências, mais inspirações dessas, e espero também que quem esteja acompanhando esteja inspirado assim como eu. João, muito obrigado e até a próxima, viu? Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o João? Eu adorei. Vou resumir aqui. Bora pro jogo. Acho que essa é a mensagem principal aqui. Tem uma estratégia de growth, vamos repensar nela. Entre em contato com o João, acho que ele vai te dar alguns insights bem legais para você realmente validar as suas ideias e o principal, fazer valer cada centavo investido no seu projeto, na sua startup. Link na descrição do pessoal lá do jogo. E aproveita também, esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link também na descrição para facilitar a sua experiência. Agradeço a sua participação e todo o acompanhamento que você tem aqui com o Papo Cloud. E aí, tá na nuvem?